Uma boa noite a todos. Mais uma vez, casa cheia, a gente fica muito feliz, né, falando em nome da equipe. Bom, me chamo Ricardo Poma, sou produtor audiovisual. Reforço o convite que o Roberto já fez, todos estão convidados a participar do debate. A gente vai iniciar por aqui, mas quem tiver seu ponto de vista, alguma coisa que queira agregar, ou uma pergunta que queira fazer para o professor Josmar, fique à vontade. Josmar. Bom, primeiro gostaria de agradecer, né, a presença de todos. Gosto sempre de dizer que viva a cultura, né, viva esses espaços culturais que existem, como o Roberto comentou, de uma maneira incisiva e não gratuita, né? Então é importante a gente ressaltar que se esses eventos existem, é porque existem políticas públicas para a cultura, né? E é por isso que estamos aqui apresentando e debatendo estes filmes, né? Espero que todos tenham gostado da nossa proposta, né? Nesse segundo momento do evento, 3 cineastas, 3 décadas, dedicado ao cinema incrivelmente japonês, incrivelmente alemão, apesar de se passar no Japão, já que o nosso cineasta em foco é o Wim Wenders, que representa uma revolução no cinema alemão a partir dos anos 70, daquilo que se denominou o novo cinema alemão, né? Cujos principais cineastas foram e continuam sendo, né, o próprio Wim Wenders, mas também o Werner Herzog, que aparece inclusive na tela, né, num depoimento ali casual com o Wim Wenders, né, na famosa Torre de Tóquio. E o terceiro nome, que na ocasião da realização do filme, que foi em 85, já havia falecido, que era o Fassbinder, né, que digamos que é a grande tríade da renovação do cinema alemão. Não os únicos, ainda poderíamos citar Volker Schlöndorff, Margaret von Trotta, que ainda existe, outros grandes cineastas, mas eles são os 3 grandes representantes dessa revolução, desse novo movimento do cinema alemão nos anos 70. E por essa razão, inclusive, ele foi o nosso escolhido dentro da perspectiva da curadoria do nosso projeto, né, contemplando cineastas europeus. Já realizamos o primeiro evento dedicado a Agnès Varda com o filme Cléo das 5 às 7, uma diretora franco-belga, né? Na verdade, realizou a sua carreira sobretudo na França, mas ela era nascida na Bélgica. E começamos com ela, sendo uma mulher europeia e extraordinária para o cinema mundial, né? Esse segundo momento agora, então, com o Wim Wenders, que realiza, com esse documentário de 1985, o seu primeiro documentário, né, dedicado, um documentário em homenagem ao cinema, em primeiro lugar, e mais profundamente ao cinema japonês, e ainda mais profundamente a um dos grandes, ou talvez o maior nome do cinema japonês, que é o Yasujiro Ozu, né? O Wim Wenders, que se torna um cineasta mundialmente conhecido, sobretudo por 2 grandes filmes que realiza na década de 80, que é Paris, Texas, né, que recebe o prêmio máximo do Festival de Cannes em 85, que é a Palma de Ouro de melhor filme do festival. 2 anos depois, apresenta o Asas do Desejo, que, no meu ponto de vista, é o melhor filme dele, recebendo o prêmio de direção por esse filme, e que, posteriormente, nos anos 90, faz uma continuação do Asas do Desejo, com um filme chamado Tão Longe, Tão Perto, que também recebe o prêmio de direção em Cannes. Ele tem, então, na sua filmografia, esses grandes filmes ficcionais que o tornaram um cineasta famoso e, enfim, extraordinário, excepcional.
E tem esse outro lado dele, bastante forte, potente, que é o seu lado documentarista, que se inicia aqui, então, com esse filme que é de 85, dedicado ao cinema. E a gente vai perceber que na filmografia dele, enquanto documentarista, ele vai contemplar as mais diversas artes, né? Esse primeiro filme dele, então, é sobre cinema. Incrivelmente, né? Um cineasta que se dedica a homenagear e demonstrar sua cinefilia através desse filme. Nos anos 80 ainda ele realiza um segundo documentário no Japão, ainda, chamado Notas ou Anotações sobre Roupas e Cidades, onde ele homenageia ou retraça ou aborda a moda. Assim como aqui o Ozu é a personagem do documentário, no Notas sobre Roupas e moda, a personagem é um grande estilista japonês chamado Yohji Yamamoto. Então, nos anos 80, realiza 2 documentários excepcionais, um sobre cinema, outro sobre moda. Ele vai voltar a fazer um novo documentário no final dos anos 90, daí homenageando a música e, dentro do seu espírito como cosmopolita, né, e que ele viaja pelo mundo, ele vai para Cuba e resgata um grupo musical extraordinário cubano, que é o Buena Vista Social Club, né, homenageando ao mesmo tempo Cuba, mas sobretudo a música caribenha e a música cubana, né? Nos anos 2000, ele acaba porque na verdade é incrível, porque a filmografia do Wim Wenders é road movies, né? O propósito dele é viajar pelo mundo, seja realizando suas ficções, seja realizando seus documentários. Mas como a gente está focando aqui agora nesse panorama dos documentários, nos anos 2000 ele realiza um documentário dedicado à dança e com uma grande bailarina e coreógrafa, homenageando uma grande bailarina e coreógrafa alemã, que é a Pina Bausch, com um filme extraordinário sobre a dança que é denominado Pina, né? E mais recentemente ele volta a homenagear a imagem, né? Que ele fez no seu primeiro documentário. Ele volta a homenagear a imagem pelo viés da fotografia, não do audiovisual, mas só do visual. E, incrivelmente, nos toca mais proximamente, porque o filme se chama Sal da Terra e é um diálogo potente sobre a fotografia, sobre a imagem, através das lentes do Wim Wenders, conjugadas com a do Sebastião Salgado, nosso grande fotógrafo brasileiro, mas também com uma pegada ecológica fundamental. A gente descobre no Sal da Terra o grande trabalho do Sebastião Salgado enquanto ecologista, né? Então vocês veem que as artes estão contempladas, as mais diversas artes estão contempladas na trajetória do Wim Wenders enquanto documentarista. E voltando à questão digamos assim, da filmografia geral do Wim Wenders, demonstrando o lado multifacetado e extraordinário do Wim Wenders, agora recentemente, esse ano, ele concorre ao Oscar com um filme onde ele retorna ao Japão, mas pelo viés da ficção, com um filme chamado Dias Perfeitos, né? E que, no meu ponto de vista, além de ser um filme extraordinário, ele, meio que fechando um ciclo, ele faz um filme, para quem conhece Ozu, um filme absolutamente Ozu, sem precisar dizer que está falando e homenageando Ozu, como ele fez nesse primeiro documentário dele. Isso para início de conversa, né, Ricardo? Daí tu aí conduz, né, enquanto mediador, e como tu disseste, gostaria da participação de todos vocês, quem quiserem falar, dialogar conosco, né? São todos, diria todes, bem-vindes. Mas, Josmar, então vou ser o primeiro a
a te fazer uma pergunta aqui. Bom, Wim Wenders ele viaja a Tóquio 20 anos depois da morte do seu cineasta favorito, Ozu. E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre esse olhar que ele coloca em Tokyo-ga e como isso conversa com as temáticas do próprio Ozu em seus filmes e a retratação da sociedade japonesa pós-guerra. Eu acho uma boa pergunta, Ricardo, porque um dos questionamentos, me lembro até do Luiz Carlos Merten, que é um grande jornalista do centro do país, da Folha de São Paulo, ele, muitas vezes, comentando sobre esse documentário, ele se questiona se esse filme é realmente uma homenagem ao Ozu ou se é uma ego trip do Wim Wenders, se de fato o Ozu é contemplado ou se ele fala mais dele, Wim Wenders, do que o próprio Ozu. E como a gente dizia, quem veio lá no último debate, nenhum filme, absolutamente, ou melhor, qualquer filme, o diretor fala de si em primeiro lugar, mas isso é uma evidência. Ele fala de si dialogando com o mundo. Então, na verdade, eu diria que, em primeiro lugar, esse filme é um diálogo de dois cineastas, né? São duas vozes presentes. Esse olhar contemplativo, esse olhar de reverência de um grande diretor como Wim Wenders para um grande diretor da história do cinema, no caso Ozu. E, ao mesmo tempo, sem ser dogmático, ele nos apresenta, por isso eu queria escutar vocês também, saber o ponto de vista de vocês, porque ele apresenta, sem ser dogmático, sabe, aqueles documentários extremamente pedagógicos, nasceu, morreu. Eu digo para os meus alunos, vamos sair dessa esfera absolutamente biográfica e tradicional e tentar extrair, conhecendo, entendo a intimidade com a obra do diretor, aquilo que nos pertence nesse processo de conversa, nesse processo dialético, né, do que a gente absorve e o nosso olhar sobre, né? É isso que importa efetivamente. Então, eu não sei, gostaria de escutar vocês, em que medida esse olhar do Wim Wenders sobre o Ozu trouxe a vocês uma percepção, essa leitura subjetiva do Wim Wenders em relação ao Ozu, e, ao mesmo tempo, desperta aos espectadores que não conhecem a obra do Ozu o interesse em ir em busca, em que medida ele conseguiu despertar em vocês, espectadores, esse anseio, esse desejo de conhecer Ozu, né? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo ao público. Temos alguém querendo participar? Sim. Boa noite. Muito emocionada ainda, eu estou me sentindo com esse filme, eu nunca tinha assistido, eu gosto muito do Wim Wenders, dos filmes de ficção dele. E sobre esse comentário do Merten, eu acho totalmente o contrário. Eu acho que é uma declaração de amor, de coração aberto para o Ozu. E eu acho que tudo que ele mostra no filme está homenageando o Ozu, mesmo aqueles planos de profundidade, mostrando os trens, lembram os planos do Ozu que ele mostra no final do filme. Os depoimentos que ele toma daquelas pessoas são absolutamente apaixonados também. Então, é o Ozu que está ali, mas claro que mediado pelo sentimento, mas um sentimento absolutamente amoroso. Eu me peguei sorrindo enquanto assistia o filme. Eu não costumo sorrir para um filme, mas durante 3 vezes, no mínimo, eu percebi que eu estava sorrindo sem parar, porque eu acho que era esse amor mesmo, essa paixão que estava fluindo ali e passando para quem assiste. E uma pergunta que eu primeiro queria saber se vocês concordam, e se alguém sentiu alguma coisa assim também, e depois comentar que eu fiquei muito surpresa com o Werner Herzog. Ele
não sei, eu acho que ele estava num dia não muito bom ali, né? Porque ele não pareceu o cineasta incrível que ele é, dizendo aquelas coisas. Talvez porque o Wim Wenders já estivesse nos mostrando tudo aquilo que ele diz que não tem ali. A gente já estava vendo que, sim, tinha. E ele chega para dar aquele depoimento assim que quebra completamente com o clima do filme. Depois essa gente, ainda bem, vai voltar, e daí volta para o filme mostrando a vida verdadeira, a vida real, os sentimentos, o amor ali. É isso. Obrigada. Eu vou complementar a tua fala, Lara, mas esperando também a reação de outras pessoas. É interessante perceber essa visão, e eu acho interessante que tenha um depoimento, talvez um pouco, talvez não, bastante surpreendente, do Herzog, mas também contextualizando, né? Anos 80, nós estamos ali nos anos 80, né? Herzog, que aliás tem uma carreira extremamente coerente, né, nos seus propósitos, mas ali nos anos 80, Enigma de Kaspar Hauser, né, Nosferatu, são filmes que tratam muito desse lado mais obscuro do ser humano, né? E quando ele diz que ele não... É porque ele é um cineasta muito da natureza. Então, essa questão citadina, contemporânea, agitada, não é exatamente o universo do Herzog. São duas visões de mundo, duas propostas audiovisuais bastante distintas. Mas é como eu dizia para o Ricardo antes da nossa conversa, que às vezes esses diálogos permitem que justamente a gente se coloque na contramão, dialeticamente, né, e buscando as nossas verdades. O que Herzog proporcionou ao Wim Wenders foi ele se colocar o quanto essa dimensão desse Japão contemporâneo e que está em Ozu, justamente em termos de reflexo, apesar dos filmes do Ozu, os grandes filmes do Ozu serem da década de 40 e 50, falavam muito desse momento contemporâneo e da revolução, sobretudo moral e social e cultural do Japão, já nos anos 40 e 50, e que atingia, sobretudo, aquilo que era fundamental na perspectiva do Ozu, que eu digo, eu nem sei se eu devia fazer essa piada, que eu acho que é meio de mau gosto, os 50 tons, né, do Ozu, porque ele tratava do mesmo assunto, mas sempre tinha algo extraordinário em termos de inovação, de um olhar agudo, um ângulo distinto sobre o que é a família, né, que é o tema recorrente, e de uma maneira perspicaz, de uma maneira delicada e sensível e profunda sobre as relações familiares, justamente como foi dito aqui, num Japão pós-guerra, né? E cujos valores, porque aconteceu muito durante a Segunda Guerra, o Japão, inclusive, perdendo, né, a Segunda Guerra, tendo sido aliado da Alemanha, eles tiveram que redimensionar os valores existenciais, e essa sociedade, então, vai criar novos valores, e ali, inclusive, algo que se reflete no filme do Wim Wenders é mostrar esse lado de uma vida solitária japonês, que aposta muito em viver solitariamente. Mas esse viver solitariamente não é sinônimo de depressão ou de mal-estar, né? São escolhas de vidas solitárias preenchidas, como a gente vê nos Dias Perfeitos. Não sei se alguém viu o filme, o último dele. Aquela figura solitária, ela vive plenamente, ela vive de uma maneira profunda e fazendo sentido na sua vida através da literatura, através da música, né? E encontrando nas pequenas coisas o sentido da vida. E eu acho que é isso que fica muito claro, não só no Ozu, claramente no Ozu, e essa extensão nisso que nos propõe como leitura nesse filme, o que o Wim Wenders faz, né? Mas eu não, né, escutando mais alguém que gostaria de comentar. Eu até, antes de passar a palavra, eu acho interessante esse comentário do Herzog, porque o Wim Wenders, ele, como tu falou antes, né, o tema do filme é o Ozu, mas acima de tudo o cinema, né? Então, em diversos momentos ele acaba debatendo
o papel da imagem nos dias atuais, e talvez isso também tenha um contexto com o que tu falou anteriormente do novo cinema alemão, né? Então ele também faz a gente pensar um pouco. Tem um momento muito interessante que ele fala sobre a naturalidade das cenas e que às vezes tem uma nuvem que passa ou um pássaro e aquilo nos quebra totalmente, né? A gente tem essa dificuldade de encarar o real, e até na imagem me parece que ele vai usando, por exemplo, a comida que não é real. Então é toda uma sociedade assim que parece que é um pouco não superficial, mas irreal em alguns aspectos, né? Mas é isso. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Antelmo. Ou comentário. Ou comentário, claro. Então, boa noite a todos, né? Dizer que o Wenders é o meu cineasta, né? Asas do Desejo é o meu filme, né? Que eu sempre que eu mais gosto, né? Mas toda a trajetória do Wenders, né? O Ricardo falou muito bem dessa questão nesse filme que ele pegou a câmera, a imagem, até o próprio cameraman, né? Que na verdade um dos, né, tantos atributos que dá para o Ozu é a questão do jeito que ele usou a câmera. Então ele explorou muito bem essa parte. Trilha sonora fantástica, né? Didgeridoo e saxofone fazendo dueto, né? E tudo mais, né? E também lembrar de um filme chamado Céu de Lisboa, né, que também é do Wenders, né, que é fantástico também, que ele pega um tema assim, ele pegou o tema a captação de som, né, e transformou isso num filme belíssimo na minha opinião, né, assim como ele pegou ali a própria teve, por exemplo, além do Ozu, teve a câmera, a imagem, o cameraman, todos eles foram protagonistas nesse filme, né? Era mais ou menos, né, que eu senti, né, do filme. Na verdade, essa proposta de fazer um metacinema, né, um cinema que fala de cinema, é algo muito recorrente, né, na filmografia do Wim Wenders, não só aqui, né, num documentário, mas ele, no início dos anos 80, inclusive antes do Tóquio Ga, ele fez um filme Estado das Coisas, né, que também foi filmado em Portugal e que já era era um set de filmagem, né, a narrativa. E depois, como tu bem comentaste, no Céu de Lisboa, além de ser um filme que fala sobre cinema, ainda dentro dessa perspectiva cosmopolita e de resgatar, enfim, um universo amplo, cultural, ele, inclusive, o Wim Wenders tem essa maestria de reviver as artes, né? Por exemplo, Madre Deus, aquele grupo musical português, ele se torna mundialmente conhecido graças ao Céu de Lisboa do Wim Wenders, né? Então, é de fato é um cineasta que transita pelo mundo. Ele tem todo os seus filmes americanos, né? Já com um amigo americano na década de 70, Paris, Texas, né, que tem o deserto americano e que tem essa associação dessa alma solitária, que é um tema recorrente em Wim Wenders e que é um tema também do Ozu, né, a alma solitária. Então, ele tem um filme que é incrível, que é Até o Fim do Mundo, né, Until the End of the World, que ele andou pelos 5 continentes, né? Então essa vontade, esse anseio que ele tem de explorar o mundo e de resgatar essas alteridades, né? Conhecer o outro, me conhecer através do outro, que é o que ele faz muito com esse cinema japonês, né? E com essa homenagem ao Ozu. Pessoal, queremos ouvir outros comentários. Temos André e convidá-los também, quem sentir a vontade queira chegar um pouco mais perto aqui, vai ser bacana. Aqui, ó. Boa noite, pessoal. Bom, eu posso falar um pouco do que eu vi, até pela minha questão da fotografia, de um documentário que beira quase que um documentário industrial também, né? A questão até da sonoplastia, porque ele tem uma repetição de cenas que se tornam como uma indústria,
ao mesmo tempo que ele transmite a informação como primeira pessoa. Então ele se coloca no lugar, ele entra no lugar, ele vive o lugar e tenta trazer essa representatividade como uma verdade, né? Então, tanto que ele encontra o Herzog e ele troca a questão da verdade, de buscar imagens verdadeiras. Num período que a gente não tinha um Instagram, que a gente não tinha uma imagem, que hoje a gente gera imagens reais. Então, uma busca que talvez estava sendo construída na própria concepção deles como cineastas e como idealizadores de uma nova imagem, de uma nova concepção. E é muito interessante essa visão dele de estar como primeira pessoa, se colocando como o Ozu também, em determinadas cenas, né, trazendo isso para dentro do cinema dele, para dentro da verdade dele e tentando transparecer isso para a gente. Então é uma linguagem bem interessante. Eu não tinha visto, não conhecia esse filme dele e achei interessante a questão da dualidade entre o documentário, a ficção e a realidade muito explícita, né? A gente comentava isso já no último encontro em relação a Vardar. Nós vimos e discutimos um filme ficcional da Vardar, mas Vardar tem essa pegada e é extremamente conhecido pelos seus documentários, né? E há sempre essa grande discussão, tem um professor de documentário aqui, né? E tem sempre essa discussão dessa objetividade que o documentário pretende, que é uma questão extremamente desnecessária no meu ponto de vista, porque sempre tem um olhar, e necessariamente é necessário um olhar, existe um olhar por trás, existe uma leitura de mundo, é sempre um recorte. E fica muito claro nos filmes da Vardar, assim como do Wim Wenders, esse olhar, esse absoluto, né? Essa subjetivação em relação a algo que está posto, né? E ali no caso, particularmente, quando ele já faz essas escolhas dos temas que ele quer abordar nos seus documentários, ele está trazendo para a sua discussão sobre o mundo, que é o propósito do documentário, que, né, extrapolando essa questão do ficcional e indo para algo que existe no mundo real, mas que seja atravessado pelo sujeito. Sobre uma visão de mundo, como qualquer um de nós tem a nossa visão sobre qualquer coisa que exista no mundo, atravessado pelo nosso ponto de vista. E isso é muito importante, acabar com essa pretensão, dessa objetividade em relação ao mundo, porque seria uma ideia onipotente também de que só existe uma visão, né, dentro dessa perspectiva objetiva. E o que, na forma que eles fazem os documentários, eles se colocam como sujeitos, seja por estarem na imagem, como a Vardar constantemente está sobre a imagem, ou aqui no caso pela voz off, porque é ele que narra, ele que conta a sua visão do mundo. Uma primeira pessoa, né? Então, a voz dele ali que conta essa visão do Japão, e né? que traz essa conexão para com ele, com a percepção dele, para com a realidade qual ele se depara, né? O que é uma evidência, ele né? acha, ele se maravilha com aquilo que até então para ele passava a ser algo subjetivo dentro de uma concepção. Exatamente. É o Japão dele, a leitura que ele faz. Então e que está em consonância com o propósito dele, que é homenagear e resgatar essa visão do Ozu. Né? A questão do Ozu que me chamou a atenção foi a questão da concepção da lente, dos 50 milímetros, do plano baixo. Né? Então, eu não conhecia o Ozu, então a gente passa a ter uma nova busca agora para tentar entender um pouco mais. Mas a questão da fotografia em si, né? O fim ali do filme mostra um pouco da fotografia, que ela era muito limpa, muito bonita, muito construída, não tinha uma distorção de cena e passava a ter um plano, por mais que tu olhava, eu precisava me deitar para fazer aquela fotografia, mas na tela ela te dá uma realidade muito de primeira pessoa. Sim. Por mais que tu não esteja numa altura de primeira pessoa, tu tá olhando ela numa percepção diferente, que é o que uma 50 nos permite, uns 50 milímetros, que é diferente do cinema para a fotografia, muda algumas coisas, enfim, de quadros, até porque a gente está hoje numa outra linguagem. Mas é bem, eu acho que bem
bem agregador o processo todo dessa construção dele. Achei interessantíssimo. Não, e o que eu acho incrível, e volto àquele meu comentário inicial, de que ele não tem essa pretensão de nos fazer assim nomear ou elencar todos os filmes de Ozu. Ali, o que é citado é a grande referência, Uma né? homenagem, né? Não, e o que é citado explicitamente, verbalmente, é o filme mais famoso do Ozu, que é o Era Uma Vez em Tóquio, ou Tokyo Story, né? Mas ele, como o Wim Wenders já diz no início, são 54 filmes, e mostrando que é um cineasta que começou no mudo e foi até os anos 60, ou seja, que tem uma trajetória muito longa. Mas ele não tem essa pretensão, né, de repertoriar, ou enfim, isso tem. Hoje tem, em 85 não tinha, mas hoje tem Googles e tudo mais para a gente ir lá e listar. Ele quis extrair exatamente o que atravessa ele na perspectiva dessa importância, dessa singularidade do Ozu, e resgatando, nos anos 80, 2 grandes colaboradores. E eu não sei se vocês sentem isso que eu sinto, o quanto era uníssono, o quanto existia algo de essencial no Ozu e que perpassa por esses 2 depoimentos de o mestre, essa filiação e essa fidelidade a esse grande mestre, do Shizuhiro, que foi o grande ator da maioria dos filmes do Ozu, e o Atsuta, que foi assistente de câmera e depois o grande operador de câmera dos filmes do Ozu. E aí são 2 exemplos de colaboração de colaboradores ainda vivos na década de 80, porque, na verdade, é uma infinidade, como se fosse uma trupe, uma grande família, né, que passa por ali. Tem a Tetsuo Ohara, que foi a grande atriz também da toda a carreira. Se a gente observa, parece que a gente está vendo mais ou menos o mesmo filme em Ozu, e nunca é o mesmo filme, porque esses colaboradores, os próprios atores, como o Shizuhiro, está sempre em todos os filmes, né? Mas nessa questão... Não, e o que é mais incrível, e é algo que o próprio Wim Wenders não tinha pretensão de explorar ali, mas que eu acho interessante na história do pessoal, né, na vida do Ozu, é que ele nunca se casou, assim como operador. Ou seja, a esposa grande foi o cinema, né? E teve um fato muito curioso e importante na vida do Ozu, é que ele viveu sempre com a mãe, e no momento em que a mãe morreu, ele se despede da vida, né? Ele viveu toda a vida. E outros 2 fatos curiosos, né, que eu diria anódinos e risíveis, mas eu comento aqui. Primeiro, que acho um privilégio ter nascido no mesmo dia que Ozu, e ele faleceu no 25 de dezembro. São coisas muito curiosas. E eu, particularmente, sou apaixonado também por Ozu. E tu estavas comentando nessas questões que ali são muito evidentes, né, na abordagem que ele entra, né, na concepção desse cinema e como é que se constrói esse cinema, sobretudo do ponto de vista técnico. Ele nem entra tanto na questão das temáticas, né, apesar de que ele diz no início, o Wim Wenders, que a intenção, o desejo dele era falar sobre as relações pessoais e familiares, sobretudo. Mas o que a gente vê ali é a revolução técnica do Ozu, né? O que é tratado, por exemplo, esse famoso, que é chamado, né? Ele nem fala aqui esse termo, mas é o famoso tatami shot, né? Que é essa câmera rente ao chão, que obrigava o operador a se deitar no chão para poder filmar, e era isso, com esse plano fixo sempre no chão, né? E esse é o grande, do ponto de vista técnico, essa é a grande referência que nós temos ali. Mas, se vocês me permitirem, eu posso dar uma pequena aulinha de Ozu para vocês. Eu separei uma sequência justamente do Era Uma Vez.
Bem do início do filme, Era Uma Vez em Tóquio, bem no início do filme, e vocês veem, por exemplo, essas características do Ozu. Continuo no Era Uma Vez em Tóquio, e nós temos algumas características fundamentais em todo e qualquer filme de Ozu. É como disse o Atsuta, Ozu adotou isso se torna o estilo e a referência e a característica dele. Por exemplo, aqui a gente vê já nesse enquadramento, ele fez algo excepcional no cinema japonês, é que adotar como imagem, para a criação da sua imagem, a estrutura da arquitetura japonesa. Né, dessas casas japonesas que têm os biombos, né, as portas em biombo, e o que ele vai fazer? Vocês percebem ali o famoso tatami shota, a câmera está rente ao chão, e isso tem a ver também com a sociedade japonesa. Os japoneses, eles estão sempre rente ao chão, eles se sentam no chão, eles dormem no chão, e essa é a característica. Então, a câmera é uma câmera japonesa, né? E ele foi extraordinariamente o Ozu que traz isso, porque se a gente for a Kurosawa ou a Mizoguchi, outros grandes cineastas japoneses, eles não tiveram isso como mote de fazer com que essa filmagem fosse feita no chão, como vivem os japoneses. Outra característica importante é que ele não tem o hábito de filmar no primeiro plano. Em função dos biomas, vocês veem até aqui, existe os primeiros biomas, eles meio que interrompem a imagem, eles estão ali meio que, entre aspas, atrapalhando a imagem, mas é a intenção do Ozu de que as personagens nunca estejam no primeiríssimo plano. Aqui, no caso, o casal, inclusive, ele não coloca no mesmo plano o casal, ele coloca em perfil o pai no primeiro plano e nessa diagonal a mãe no segundo plano. E nós temos, em função, vocês veem que ali nós temos 4 planos feitos, os enquadramentos pelos biombos. Tem o primeiro biombo aqui, do lado direito, depois o pai e a mãe têm uma segunda parede, um biombo, nós temos uma terceira parede lá no fundo e, no final das contas, nós temos o último enquadramento que dá para a rua. Então, tem essa característica. Eu vou passar um pedacinho, vocês veem o famoso plano fixo. No momento em que ele decidiu, eu não mexo mais essa câmera, a câmera fica nesse local. Chega a senhorinha e ela se coloca lá no último plano. Ele não vai aproximar a câmera, o plano é fixo. E nós temos que resgatar as pessoas onde elas estão. Isso que acontece, não aqui, propriamente nessa cena, mas em determinadas cenas, toda a narrativa, toda a representação está no último plano. Aqui ainda a gente tem 3 planos, né? Mas em algumas, toda a ação acontece no último plano. Então, isso é muito interessante perceber que é algo muito japonês que ele vai trazer para a sua maneira de realizar o cinema. Eu vou passar adiante, vocês veem que continua toda essa estrutura dos biombos, no primeiro plano, no segundo plano, ali uma senhora saiu, ela estava no segundo plano e vai para o plano de trás, como se houvesse enquadramentos dentro de enquadramentos, né? Mas eu acho que eu deixei passar alguma coisa aqui que eu gostaria de dizer, logo após essa cena, que diz respeito ao que vocês veem que tem toda essa discussão do nada, né? E não por acaso nada ou vazio é a palavra, né? A epígrafe, né? Que está no túmulo dele. E é interessante porque ele é muito considerado por muitos como cineasta do vazio, mas a questão do vazio dele vai muito mais além do vazio interior, e que é um vazio da imagem. E eu gostaria de mostrar isso logo na sequência dessa cena. Inclusive, essa cena aparece no filme, né? Outro comentário. Shizuhiro, que é o pai,
Aí é um exemplo dele. Ele tinha 30 anos quando fez uma personagem de 60 anos, né? Como a gente vê o X do Rio, esse filme é de 1950. Como a gente vê o X do Rio ali em 1950, é a imagem semelhante dele em 1985, para vocês verem o que era a transformação do ator, a transformação física, né? Aí que eu queria chegar. Por exemplo, terminou essa primeira sequência, nós temos essa imagem dessas torres de fábrica, né? O que é incrível pensar, geralmente, num roteiro, e por essa razão ele é tão excepcional e extraordinário, Ozu, que ele quebra com esses paradigmas ou com essas lógicas como é que é? Causa e efeito, né? Algo que encadeia para uma compreensão do que virá depois. A gente olha uma cena dessas e pensa assim, vai ter uma situação dentro de alguma fábrica, alguma coisa relacionada a isso. Não. Aí que é o famoso plano vazio. Para costurar as sequências, ele coloca um plano absolutamente aleatório, uma imagem aleatória. Vocês vão ver que depois dessa cena, os pais estão lá em casa. Era uma vez, então, assim, que eles estão saindo da cidadezinha deles para visitarem os filhos em Tóquio. Tem essa cena dessa torre, mas daí aparece um trem, o famoso trem, e essa imagem não tem nenhuma repercussão na continuação da história, né? Vocês vão ver, ó, daí aparece uma estação de trem, que é, claro, né, a transição dos pais que vão viajar, né? Mas aquela cena, e ele faz isso recorrentemente nos seus filmes, imagens aleatórias, né, e que não tem a menor, como é que eu vou dizer, a menor lógica do ponto de vista do enredo, da costura narrativa, né? Tem essas imagens lindas, né, que ele faz meio em contra-plongé, porque a câmera está embaixo, e como está embaixo ele levanta a câmera, então aparece esse grande varal aí, e no fundo aquele caminho no fundo, que vai ser recorrente no filme, porque isso situa a família onde mora. Isso tem tudo a ver com o contexto da família. Esse vai ser um plano recorrente, mas que mostra essa questão que ele só levantava, na famosa cena externa, que ele mostra, ele botava um pequeno tripé só para poder levantar um pouco a câmera quando tinha que fazer uma cena externa, né? Aquela aula que o Atsuta nos dá lá. E aí, continuando, e a última explicação que eu quero dar, dentro dessa presença, vocês veem que a personagem, essa é a nora do casal. Novamente, ele não traz jamais a personagem para o primeiro plano. Em função dos biombos, a gente vê que o primeiro plano, que numa aula convencional de cinema iam dizer, não, tira isso porque tem uma cadeirinha incomodando, tem um livrinho, né, uma estante lá incomodando. Não, é isso que eu quero jogar o espectador para ver o que está lá atrás. Então, a personagem ela está num segundo plano, quase num terceiro, que é feito pelos enquadramentos dos biombos, né? E, na sequência, isso é a casa do filho médico, essa é a nora, logo em seguida vêm os netos também. Vocês veem que em nenhum momento a personagem vai vir para um primeiro plano. A câmera fixa e jamais ela virá para um primeiro plano. Ela sempre estará lá no fundo, né, a personagem. Bom, brevemente, né, para que a gente possa continuar tendo a discussão, mas só para vocês entenderem o que é a complexidade e a importância do Ozu, a singularidade do Ozu como cineasta. E antes de a gente continuar a nossa discussão, para eu não precisar voltar aqui para essa bancada, essa paixão do Wim Wenders pelo Ozu se estende, essa homenagem se estende a talvez o filme mais famoso dele, que é Asas do Desejo, no final do filme. Então, vou passar só um pedacinho do final do Asas do Desejo para mostrar como ele continua homenageando Ozu. Erst das Staunen über uns zwei, das Staunen über den Mann und die Frau, hat mich zum Menschen gemacht.
Tem como apagar mais a luz? Que fica melhor a imagem, eu acho. Isso. Ich weiß jetzt, was kein Engel weiß. Nennt mir die Männer und Frauen und Kinder, die mich suchen werden, mich, ihren Erzähler, Vorsänger und Tonangeber, weil sie mich brauchen, wie sonst nichts auf der Welt. Nous sommes embarqués. Não pode deixar apagada a luz. Vocês veem que, no final, ele dedica o filme a todos os ex-anjos, especialmente a Yasujiro, que é o Ozu, François, que é o Truffaut, e o Andrzej, que é o Andrzej Wajda, né? Então, essa grande homenagem do Wim Wenders continua no seu grande filme, né? E, no meu ponto de vista, o maior filme do Wim Wenders, que é Asas do Desejo, e, obviamente, que a maior imagem ainda nós temos no filme dele, que é uma grande homenagem ao Ozu. Isso demonstra uma recorrência e essa cinefilia. E essa, de fato, essa paixão que ele tem pelo Ozu ao longo de toda a carreira dele, né? Mas isso posto, já falei demais, já dei a minha aula, quero escutar vocês ou dialogar com vocês e com o Ricardo aqui junto, né? Eu vou insistir numa pergunta que eu tentei fazer lá atrás, que para mim, antes de começar o filme, a gente teve a nossa conversa ali, achei muito interessante que eu tinha uma compreensão do filme, de que ele vai para Tóquio em busca dessa Tóquio singela, nostálgica, enfim, de uma maneira é isso, né? Mas de uma outra sociedade que não existe mais. E tu me falou, não é bem assim. Talvez por não ter um conhecimento tão avançado na filmografia do Ozu, tu me deu uma outra aula sobre o que o Ozu aborda nos temas dos filmes dele e dessa sociedade japonesa que ele está apresentando, uma sociedade contemporânea, né? Gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Porque, na verdade, eu acho que é uma visão estereotipada do Ocidente que nós temos em relação ao Japão, né? A partir das tradições japonesas, de uma sociedade contemplativa, de uma sociedade espiritualizada. Não é. O Ozu não é isso. O Ozu é a contemporaneidade, é viver nesse mundo que está se reconstruindo, se refazendo do pós-guerra, sobretudo. Claro que a contemporaneidade do Ozu dos anos 50 e 60, mas ele aborda as transformações da sociedade, dos costumes, da moral, e muito influenciado pela guerra, por tudo que significou a guerra, né? Então, contrariamente a outros cineastas como Mizoguchi, que é um outro grandíssimo cineasta japonês, que entre outros filmes fez o Contos da Lua Vaga, que é um filme excepcional, que esse sim visita o Japão medieval, aquele Japão clássico, mas que de qualquer maneira, mesmo visitando aquele Japão clássico, vai falar sobre contemporaneidade também e, inclusive, resgatando o papel feminino, que é algo que a gente se surpreende, né, de figuras femininas que estão ali mudando já o curso da realidade da mulher, isso nos anos 40 e 50. Tanto o Ozu faz isso, quanto o Mizoguchi vai fazer, por exemplo, em Contos da Lua Vaga. Então, essa ideia do contemplativo, de um cinema espiritualizado, budista, que existe, mas não é a história de Ozu,
não é a história de Mizoguchi, não é a história do Kurosawa, que é a tríade do cinema japonês, né, que estabeleceram, foram as primeiras grandes referências do cinema japonês. E na história do cinema japonês, mais recentemente, com a própria Nouvelle Vague japonesa, Naburo, não sei, Naburo alguma coisa, que agora não me lembro em japonês, com Nagisa Oshima, né, esses grandes cineastas dos anos 60, a gente vê que realmente é um cinema que vai falar de maneira contundente dessa transformação social, cultural, abordando questões bastante profundas como sexualidade, essas relações conflituosas familiares, né? Então, nada a ver com essa leitura que possa se ter equivocadamente de um cinema contemplativo, né? Tinhas ali na frente, Roberto. Ó. Nosso querido Tem Matheus. duas. E depois para o Matheus. Primeiramente, fiquei muito feliz assim, de saber que estava tendo esse evento. Eu não sabia antes. Daí, na hora, eu trouxe a turma de documentário para cá, porque eu acho que é um filme maravilhoso assim, para discutir documentário, o próprio gênero, né? Fazia, eu acho, pelo menos uns 10 anos que eu tinha visto Tokyo H, e vendo ele de novo, assim, naquela fala inicial, eu fiquei pensando sobre um filme brasileiro que eu gosto muito, um documentário chamado Santiago, do João Moreira Salles, em que o Joãozinho faz esse exercício de olhar para imagens que ele fez em um momento anterior, né, e revisitar o próprio processo, né, dele como cineasta, enfim, da ideia do filme. E me veio essa coisa da memória, da fugacidade das imagens da memória, que é algo que o Wim Wenders aborda de uma maneira muito interessante, assim. E eu acho interessante também essa ideia da superfície, né? Porque quando ele está no Japão, nesse momento e nesse lugar, né, que é Tóquio, ele olha para a superfície das coisas e para essa pele, né, para essa sujeira, para esse decalque, né, que muitas vezes fala sobre uma coisa mais profunda, né? Aquela coisa de mostrar as comidas, assim, eu não tinha me prestado tanta atenção nisso na época que eu vi o filme pela primeira vez, né? E eu fiquei pensando sobre um trabalho do Andy Warhol, que falava muito bem, né, fazia uma filosofia da arte através de algumas coisas que estavam relacionadas a essa superfície, né? E aí ele tem aquele trabalho que é das Brillo Boxes, né, que ele reproduz caixas de sabão de uma forma perfeita, né? Mas na verdade são caixas de madeira que ele serigrafa por cima as cores e tal, elas parecem perfeitamente as caixas que tu encontra no supermercado, né? E eu fiquei pensando quanto essa pele, essa superfície não fala sobre algo mais profundo, né? Então, ao mesmo tempo, de uma forma dialética, né, ele constrói um pensamento sobre essa profundidade da cultura japonesa e essa transformação, que é algo que é onipresente nos filmes do Ozu, né? Eu fiquei lembrando também do Ohayou, do Bom Dia, quando ele mostra a televisão, né? As crianças, né? Aquele processo do conflito na família, desculpa ter te interrompido, mas do conflito da família tradicional e as crianças querendo aquela televisão de qualquer jeito, né? No Bom Perfeito. Dia. E é muito interessante isso, assim, e várias questões que vão surgindo da cultura japonesa. Daí também eu fiquei pensando sobre essa ideia de lugar de fala, né? Sobre falar sobre a cultura do outro e a maneira como ele traz isso, né? E de uma forma muito inteligente e de uma forma muito cuidadosa. Então eu não acho que seja, talvez, nem uma ego trip gigante dele fazendo, né, trazendo essa visão, e nem também algo que é puramente essa homenagem e que está subjugada à visão do Ozu. Eu acho que ele cria algo que está mais nesse campo de filosofar, de refletir sobre esse estatuto da transformação do cinema, da fugacidade das imagens, e me interessa muito assim, esse pensamento que ele coloca. E às vezes até surgem coisas tipo o gesto, né? O gesto do taco de golfe, né? O gesto da caligrafia japonesa, são coisas que são muito importantes nessa cultura e que muitas vezes a gente não tem essa leitura exata das coisas, né? A gente olha para o golfe e parece uma coisa ridícula ou engraçada, né? Mas na verdade ali tem uma verdade. Eu acho que a verdade é uma palavra ruim, mas ali tem algo de mais profundo assim, sobre essa cultura. Tem um livro chamado O Elogio da Sombra, do Junichiro Tanizaki, que fala um pouco sobre essa ideia de como se constrói a beleza na cultura japonesa, que às vezes é muito mais sobre o que não se mostra, né? Sobre a sombra e não sobre a luz. E eu acho que quando a gente fala de imagem, quando a gente fala de fotografia, de cinema,
tem muito disso, né? Então, quando tu falava ali do biombo, das coisas que se sobrepõem na cena, né? Das formas como esse pensamento se constrói em imagem, isso aparece muito, assim, como que o que a gente esconde, o que a gente não ilumina, na verdade traz muito mais, né, sobre esse vazio que se esconde por debaixo da superfície, né? Então acho super interessante essa abordagem que ele traz. Enfim, foi maravilhoso ver o filme de novo e agradeço pela oportunidade. De nada. O que eu acho incrível também nessa leitura é que nós temos nessas camadas, né, pensando nos biombos do primeiro, segundo, terceiro plano, como se vai construindo essa transitoriedade do mundo, que essa visão lá em Ozu, que já pensa essa transformação do mundo, e que nessas camadas o que representa um filme como Tóquio Ga, e que mostra evidentemente essa transitoriedade do mundo e essa mescla, inclusive com essa americanização que a gente vê fortemente, e nesses processos de repetição, mas que profundamente também estão mostrando que alguma coisa está em transformação, até chegarmos no último filme dele, mostrando justamente essas camadas transitórias e de transformação e de questionamento do mundo, né? E do que seria, talvez realmente o termo não seja verdade, mas de uma busca de algo essencial daquilo que me pertence dentro de todo esse processo, né? Tem o Matheus ali, queria fazer uma pergunta. Boa noite, gente, tudo bem? Em primeiro lugar, eu queria agradecer também o espaço, né? Eu acho muito importante a gente debater cinema, né? Debater cultura, em primeiro lugar, né? E eu acho que eu queria trazer também o mesmo ponto que o amigo trouxe com relação às imagens, né? Eu acho que ele foi, no documentário, genial nesse sentido, porque ele fez a imagem falar, né? Então, não precisava de nenhuma explicação para a gente conseguir ter alguma ideia do que aquilo estava representando, principalmente no sentido desse processo de cultura, né? Tipo, ele representando ali a inserção de outras culturas dentro dessa nova Tóquio, fazendo uma menção ao Ozu, né? Representando aquele vazio. Então, assim, é uma genialidade da parte dele em termos de criação, dele conseguir trazer isso sem precisar falar nada. Porque ao mesmo tempo em que ele contava a história, ele narrava de um ponto de vista dele, mas as imagens falavam por si só. Então, assim, aqueles momentos lá do golfe que, como o amigo trouxe, que é engraçado, né? Mas ao mesmo tempo as pessoas não jogavam golfe, elas ficavam sacando a bolinha o tempo todo. Então é um jogo de repetição, né? Uma demonstração de uma cultura que até então aquela Tóquio não conhecia. Ele mesmo faz uma imagem ali daquela rua sem a mesma imagem que o Ozu fez, né? Então tentando representar aquele vazio daquele espaço, né? Então sempre isso muito em foco, assim, né? Essa coisa existencial mesmo, assim, de pensar qual é o papel, né, do ser humano, e sem colocar verdades, abrindo margem interpretativa, né? O que eu acho genial e acho que enriquece ainda mais a obra dele, né? Claro. Essa imagem que ele apresenta, obviamente que nessa voz off ele faz uma leitura sobre aquilo, né? Ou ele dialoga, na sua voz off ele dialoga com aquelas imagens que ele apresenta. Mas isso é muito Ozu também. Quem conhece Ozu e viu os filmes, porque as personagens, até não Era Uma Vez em Tóquio, mas em outros filmes como Pai e Filha, o próprio Bom Dia, são filmes em que as pessoas tentam preencher os seus vazios nessas atividades recorrentes e repetitivas, como para essas casas de jogos, né? Isso é muito recorrente e repetitivo nos filmes do Ozu. Então, a gente fica pensando o que está acontecendo no filme. Ele está apresentando isso e num Japão de 1985, ali em 83 que ele filmou, né? O filme foi lançado em 85, mas ele diz: estou aqui no Japão em 1983. E que volta se pensando nesse processo, né, o que tem de semelhante, ao mesmo tempo não, né,
naquela época do Ozu, nos filmes do Ozu, e que estão ali novamente representados e que a gente vai ver nos Dias Perfeitos também. Por isso que eu acho esse japonismo do Wim Wenders faz com que ele revisite esse lugar e a palavra transitoriedade seja o mote de todo esse processo que a gente vê lá no Ozu e que reflete em toda a filmografia japonesa do Wim Wenders, né? Perfeito, perfeito. E assim, né, só para complementar, né, a gente viu isso muito bem, muito objetivo ali, né? E, por exemplo, pega aquela imagem da própria fábrica, tu transpõe para a imagem dos caça-níqueis ali, dos caça-níqueis não, daquelas máquinas de jogos de pinball, seria daquela época. Então é muito perceptível, é muito visível essa homenagem, né? Então, assim, eu acho que é algo que enriqueceu muito, assim, e para quem conhece o Ozu sabe exatamente do que ele está falando, né? Eu acho também que, apesar da gente estar avaliando muito a estética do Ozu, o Tokugawa também representa muito da visão, do olhar do Wim Wenders, né? Grande fotógrafo, e principalmente, eu acho que do uso do plano sequência, que é uma grande característica dele, né? Inclusive, até estou com um livro aqui, A Lógica das Imagens, e nesse livro ele fala sobre o uso do plano sequência e essa insistência no plano de que, depois de algum tempo, a imagem acaba adquirindo uma nova sensação, né? E ele faz muito no Asa do Desejo, tem muito isso, né? O plano sequência é uma característica forte dele. Pessoal, nós estamos chegando ao fim do evento. Gostaria de saber se alguém gostaria de compartilhar alguma opinião ou uma última pergunta. Josmar, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Na verdade, acrescentar, eu poderia passar 5 horas aqui, mas né, a gente tem que interromper em função do horário. E eu acho, além, né, eu acho pensar assim na nossa proposta, né, de trazer Wim Wenders e justamente sair. Hoje mesmo eu fui questionado, né, Wim Wenders com uma filmografia excepcional, com filmes tão impressionantemente realizados, bem realizados, e com essas referências como o Paris, Texas, o Asas do Desejo, ou até agora Dias Perfeitos, né, me questionaram sobre, na curadoria, por que Tokugawa. Eu disse por 2 razões, né, Ricardo? Uma, porque os filmes do Wim Wenders são filmes longos. Vocês imaginam que aqui a gente conseguiu brevemente trocar ideias. Imagina se a gente fosse ver aqui Asas do Desejo, que dura 3 horas, não teria nenhuma conversa, né? A Eunice ia nos expulsar daqui, ou teríamos que começar lá no início da tarde. Isso foi uma razão que a gente, na filmografia, tivemos que pensar no filme menos longo, né? Mas providencial, porque eu acho que é importante a gente resgatar filmes menos conhecidos e tão potentes quanto outros filmes de um cineasta, né? E que ao mesmo tempo nos faz refletir não só sobre o cinema, sobre essa perspectiva da leitura do Wim Wenders em relação ao mundo, mas e trazer essa origem da abordagem documentarista do Wim Wenders. Então, isso só para justificar porque vimos esse filme, a Lara que amou e ficou emocionada e tudo, o quanto foi pertinente e importante a gente trazer um filme menos conhecido. Eu não diria menor, um filme menos conhecido, mas que é tão importante quanto qualquer outro do Wim Wenders. Diga, Antelmo. Sim, sim. Acabou que a gente premiou 2 cineastas, né? Eram 3 cineastas, mas no final como são 4. Eu disse lá no início, eu até cometi um ato falho, que eu disse, vamos falar de cinema japonês. Não, alemão. Não é um filme alemão, não é um filme japonês, né? E até pensar que o último filme do Wim Wenders, a gente olha, Dias Perfeitos, né? Se não conhecemos o Wim Wenders, a gente fica pensando que é um filme alemão, mas é um filme, agora um outro novo ato falho. Fica pensando que é um filme japonês, mas continua sendo um filme alemão, né? Então, esse diálogo é muito importante, né? Esse intercultural, e que é um mote do Wim Wenders, né? Essas leituras como como é que é o nome do menino que saiu agora, que eu acho que saiu para pegar ônibus, né?
É o professor. Vicente, né? Mas como ele disse, né, esse processo é incrível pensar essas leituras intercambiadas, né, que fazem a riqueza do cinema. E no nosso projeto, que é tão pequenininho ainda, né, tão reduzido, não pequenininho ele não é, ele é reduzido no sentido de ter só 3 encontros, mas de tentar estender e abordar, e o Wim Wenders permite muito essa leitura do mundo, né, sendo um cineasta cosmopolita, né. Não, justamente eu ia fazer a fala final, né, de convidá-los para o próximo evento. Então, mês passado a gente viajou para a França, dessa vez para Tóquio, e a próxima viagem então para a Espanha, com Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, de Almodóvar, dia 16, na segunda-feira, dia 16 de setembro. Estão todos convidados, vai ser ótimo. E agradecemos mais uma vez a presença de todo mundo. Aguardamos vocês para a próxima. É isso? Muito obrigado. Boa noite.